Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você estiver assistindo a essa aula. Eu sou Maria Aparecida, sou psicóloga clínica, facilitadora em comunicação não violenta e helper password. E hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema que é muito importante para as nossas vidas, para o nosso bem viver. Mas gostaria primeiro convidar você para parar um pouquinho, conectar aí com o seu corpo, como é que está a sua respiração, como é que está o seu corpo sustentado, sente aí o peso do seu corpo, né? Sustentado aí por uma superfície, sente como estão seus pés, suas pernas, posição da sua coluna vertebral. Percebe a sua testa, como é que está a sua garganta, seu peito, seu estômago, tomando consciência do que está presente aí dentro do seu corpo, esse corpo que te carrega o tempo todo e que é valioso parar e poder perceber como é que ele está, que sensações estão presentes aí dentro do seu corpo. Percebe se tem alguma dor, alguma sensação de desconforto ou de conforto. Qualquer coisa que você encontrar, só observe, ative seu eu observador e veja o que está presente aqui. E diga: Olá, estou te vendo desconforto. Veja quais sentimentos estão presentes aí. Só diga: Olá, estou te vendo ansiedade, ou estou te vendo cansaço. Toma uma respiração profunda para abrir espaço no seu corpo, para dar boas-vindas ao que quer que seja que esteja presente aí. Tome consciência do que está vivo dentro de você nesse momento. Traga para a consciência o que está presente. E agora, peça ajuda ao seu eu superior, à sua sabedoria divina que está dentro de você, para te ajudar a ter presença e fazer as descobertas que forem necessárias para viver intensamente e aprender o que nós vamos trazer de conhecimento que possa ser útil para a sua vida, para as suas descobertas, para o seu crescimento pessoal. Esse, esse pequeno exercício de presença que a gente chama, né? Fazer o nosso check-in ou centramento, ele é muito importante para todos os momentos da nossa vida. Quando a gente acorda e está se preparando para o dia, ou quando você chega no seu trabalho, e ao invés de já começar no automático e passar por cima do que você está sentindo, né? Porque nós fizemos um divórcio com o nosso corpo e muitas vezes a gente cala o nosso corpo para conseguir ir sobrevivendo, né? Mas é importante fazer essa conexão e poder ter consciência do que está presente. E hoje, na nossa aula, nós vamos falar sobre comunicação, cooperação e união.
Essa é a base, né? Ou, aliás, essa é a base para todo trabalho de autoconhecimento, para que a gente possa desenvolver, né? Desenvolver nossas habilidades socioemocionais, ter autocontrole sobre nossas emoções, trazer para nossa consciência nossas reais necessidades, a autoconexão, essa parada para tomar consciência, para poder acolher o que está presente no nosso corpo, é fundamental para que a gente traga vida para a nossa vida, para que a gente traga energia de construção, energia de colaboração. Então, e estejamos preparados e abertos para viver o presente, o que quer que esteja presente. Quando a gente está com a mente limpa, quando a gente está com a mente tranquila, a gente consegue ficar mais presente a cada momento. E isso traz mais tranquilidade, ajuda a gente a diminuir a ansiedade. Bom, mas vamos lá, né? Hoje nós vamos falar um pouco, vou colocar um slide aqui só para a gente ir guiando, mas eu peço que em alguns momentos eu vou tirar os slides, né? Para a gente conversar, olhando o olho no olho. Então, hoje nós vamos falar, né, o caminho da comunicação e cooperação, que é baseado na palestra 080 do Pathwork. Essa palestra ela fala sobre cooperação, comunicação e união. Então, a primeira coisa eu queria trazer para vocês, porque eu sei que muita gente não conhece ou já ouviu falar, mas não tem muita clareza sobre o que é o Pathwork. Então, vamos lá. O que é essa metodologia, né? O Pathwork é uma metodologia de autoconhecimento e desenvolvimento da nossa espiritualidade. Ela combina uma psicologia profunda, né, com a espiritualidade prática. O que é isso? São o Password, ele é baseado em 238 palestras que foram psicografadas por Eva Pierrakos. Psicografada significa o quê? É, tem um guia espiritual, né, que ditou essas palestras, porque a Eva Pierrakos era uma médium, né, então ela escreveu essas palestras ditada por um guia, que ela denominou de guia, e que traz um mapa, né, um mapa para o nosso autoconhecimento, né? Então, é, essas palestras, elas vão nos ajudando a entrar em contato com todas as camadas do nosso ser, da nossa personalidade. E isso é descrito e estruturado nessas palestras. Cada uma delas traz uma reflexão, um caminho para que a gente vá conhecendo todas as nossas camadas, as camadas da nossa personalidade. Então, o patchwork, ele é embasado em três pilares, né? Primeiro, o patchwork não é religião, ela é uma ferramenta para o nosso autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então, patchwork, traduzido ao pé da letra, é trabalho do caminho. O que é o caminho? O caminho é a nossa existência, o caminho da nossa existência. Nossa existência é uma oportunidade que nós temos para desenvolver, né, nossa maturidade, evoluir a nossa alma. Então, apesar de falar, né, de leis espirituais, de alma, o Patrick, ele não tem dogmas, não tem rituais, não tem deuses, né? Ele funciona só como um mapa para a gente é, conhecer a nossa consciência ou para a gente trazer aquilo que está escondido nas sombras que a gente vai construindo ao longo da nossa vida. E muitas vezes a gente vai repetindo padrões, né? Repetindo padrões e sem saber o que realmente está nos fazendo ter os comportamentos que a gente tem, né? Então, o outro pilar do patchwork é que nós
temos internamente, isso é uma metodologia ou é uma estrutura para a gente compreender, né? Uma forma didática da gente compreender. Então, nós temos várias camadas dentro de nós. Uma delas é o eu superior. O eu superior é nosso eu verdadeiro, a nossa essência, né? Que a gente chama de centelha divina. Imagine um círculo, né? E no centro desse círculo tem uma parte que é luminosa, que é a nossa sabedoria interna. Né? Nossa criatividade, nossa capacidade de amor, nossa capacidade de contribuição, de criação, de expansão, tá nessa parte, nessa nossa camada que ela é mais interna. Só que essa camada, ao longo do nosso desenvolvimento, ela vai sendo coberta. Então, imagina uma outra camada que cobre a centelha divina, que é a nossa sabedoria, que é a, né, nossa criatividade, nossa capacidade de amor, ela vai sendo obscurecida ou encoberta por uma outra camada que a gente chama de eu inferior, né? Que é a nossa sombra. São os nossos defeitos, nosso egoísmo, nossas negatividades, né? Nossas ilusões, nossos auto-enganos, nossas crenças, que a gente vai desenvolvendo ao longo da nossa aprendizagem. E tudo isso que a gente vai aprendendo, né? E a gente aprende desde que a gente é gerada, a gente está registrando informações e são guardadas no nosso corpo, no nosso inconsciente. Então, as nossas imagens sobre a gente mesma, o que que a gente aprendeu a acreditar sobre a gente mesmo, sobre as pessoas, sobre o mundo, são nossas crenças, crenças centrais, muitas vezes, são crenças fortes que vão construindo filtros para a gente ver a realidade a partir dessas crenças, a partir das imagens, da imagem idealizada que a gente vai fazendo. Como é que é isso, né? Então, lá na nossa infância, né, quando a gente não tem as nossas necessidades atendidas, o que que acontece? A criança, ela não tem capacidade cognitiva, ela não consegue entender, a realidade. Ela sente. A criança, antes dela desenvolver a sua capacidade cognitiva, ela só sente. E quando suas necessidades, muitas vezes, necessidades de sobrevivência mesmo, né? Quando essas necessidades não são atendidas, o que que a gente experimenta quando as nossas necessidades, quando aquilo que a gente precisa para viver bem, não acontece? A gente experimenta sentimentos dolorosos. E esses sentimentos dolorosos para a criança, muitas vezes, significa vida, morte. E a partir dessas experiências, nós vamos construindo impressões sobre a vida. E muitas vezes são impressões enganosas. Né? Então, por exemplo, eu posso ter uma crença central ou uma imagem de que eu não sou uma pessoa digna de amor, ou que eu não sou boa o suficiente, que eu não sou amada. Isso a partir das experiências da minha vida na relação com as pessoas que estão ao meu redor. Então, isso vai sendo registrado e essa camada, né? Essa camada vai encobrindo o nosso eu superior, certo? E para sobreviver a essas dores, a gente constrói uma outra camada, que é o nosso modo de agir. Como eu vou, em algum momento da vida, a gente toma uma decisão de que como é que eu vou sobreviver? Como é, se eu não sou uma pessoa digna de amor, como é que eu posso fazer para ser amada? Então a gente vai construindo o que no Petra que a gente chama de máscara, né? Como que é essa máscara? Como é que eu vou, se eu tenho uma sensação de que eu não sou amada, de que eu não sou boa o suficiente, ou de que eu sou sem graça, de que eu sou burra, se eu tenho essa sensação, eu preciso me livrar disso. Como é que eu me livro disso? Reprimo tudo isso. Reprimo porque muitas vezes eu não consigo falar, e às vezes, se eu falar, o meio não vai me acolher, não vai me validar, não vai dizer tudo bem você se sentir assim, porque a gente sente mesmo, mas isso não é verdade, né? Então, como a gente não tem esse acolhimento normalmente, o que que acontece?
Ah, para eu ser amada, então, é, eu vou ser boazinha. Então, eu ponho uma máscara do amor, né? Aí eu começo a ser boazinha. Ou então, se eu fico brava, se eu tenho uma atitude mais dura, isso tem resultado, eu recebo um elogio, as pessoas dizem, nossa, como ele é forte, né? Então eu posso criar uma máscara do poder. Sou poderosa, né? Então eu sempre sei o que eu quero. Ou eu não posso, se eu pedir ajuda, eu vou entender, dependendo do como o meio vai tratar isso, eu vou entender que é, eu não posso pedir ajuda, eu tenho que dar conta de tudo sozinha, né? Então eu desenvolvo, eu aprendo a ter poder de fazer tudo sozinha, inclusive de cuidar da necessidade de todo mundo. Só que quando eu tomo essas atitudes, eu desconecto, eu estou desconectada do meu equilíbrio, da minha força interna, daquilo que a gente vai ver, né, nessa palestra sobre comunicação, o quanto que é importante a comunicação e a colaboração para que a nossa vida seja uma vida boa, né? Então, o que que acontece? Vamos lá, esses são os pilares, estou falando sobre os pilares da CNV, né? Não falei desses conceitos de eu superior, eu inferior e de máscara. Um outro pilar da CNV é a autorresponsabilidade. O que que é autorresponsabilidade? É a gente aprender a tomar consciência de qual é a minha parte. Por que que eu estou agindo assim, né? Essa é uma defesa, uma dor que eu sinto, né? Meus conflitos com quem me rodeia é culpa do outro? A gente aprende a culpar o outro pelos nossos problemas. Na verdade, aí o Peter nos traz isso, né? É a lei da autorresponsabilidade. Qual é a minha parte? Mas não é na culpa. É na curiosidade, na vontade de tomar consciência sobre mim mesmo, sobre todas essas camadas que estão aqui, né? Para que a gente possa romper padrões e assumir, né? Sair da culpabilização, é culpa do outro, se não é do outro, se a culpa não é do outro, a culpa é minha. Então, não tem culpa, não existe culpa. A gente faz a cada momento aquilo que a gente dá conta de fazer. Mas por que que eu fiz isso? Né? Que forças internas, ocultas, me levou a fazer isso? Então, assumir a autorresponsabilidade, assumir a minha parte em cada problema, em cada conflito. Então, isso né, eu estou aqui até agora resumindo, né, falando sobre o patchwork. Por quê? Porque esse é um processo, uma metodologia que pode te ajudar no seu desenvolvimento de consciência, né, no seu autoconhecimento e na libertação para você ter uma vida melhor. E também, né, vou falar em alguns momentos sobre a comunicação não violenta, que é outra metodologia que também é grandiosa. Na minha vida, eu uni essas duas metodologias, né? E eu estou aqui compartilhando com vocês, porque são duas estratégias que me ajudaram muito para que eu transformasse a minha vida, inclusive para que eu adquirisse coragem para estar aqui compartilhando. Porque o que faz bem para a minha vida, o que me traz a libertação, a alegria, me vem uma sede de compartilhar isso e poder ajudar as outras pessoas a seguir o mesmo caminho. Quem sabe faz sentido, né? E vai ajudar. E eu espero que isso aconteça com você. Então vamos lá, eu vou compartilhar. Eu pensei que eu estava compartilhando aqui os slides, mas não, né? Eu apanhei aqui da tecnologia. Mas tudo bem. Agora vamos lá. Vamos lá que eu vou. Então, eu estava falando o que que é o Packer. Muito bom. Então, nessa palestra 080 do Packer, o guia, que a entidade que editou as palestras, e Eva Pierracos transcreveu, ele fala nessa palestra, né, que é uma coisa que a gente sabe que a gente sente, mas é bom falar para a gente ter clareza. Que o grande desejo, né, no nosso caminho de evolução, né, na nossa trajetória, no nosso plano de existência,
Nosso grande desejo é a união. Nós nascemos para a conexão e nós vivemos, nós precisamos, essa é uma necessidade fundamental. Nós precisamos de conexão para a gente sobreviver. Então pensa, quando a criança nasce, antes dela nascer, ela está conectada umbilicalmente com a mãe, dentro do útero. Tem uma conexão profunda. Quando ela nasce, essa conexão umbilical ela é cortada, mas a criança vem para o peito. Então, e ela se conecta com a mãe na amamentação, seja no peito, seja na mamadeira, né? Mas tem uma conexão, a criança ainda está fundida com a mãe, né? E, e ela precisa da conexão do olhar, ela precisa da conexão, né, do amor pelo olhar, pela amamentação, pelo toque. E isso é que vai ajudando a gente a se desenvolver, a nos sentirmos importante, a nos sentirmos é, amados. Então, veja só, desde sempre, a gente precisa de conexão. Nós temos necessidade de conexão, de proteção, de alimentação, de nutrição, né? E isso depende da cooperação desde o início. Então, a mãe está ali, ela está cooperando, ela está comunicando. Então, é nessa relação é que a gente vai se constituindo enquanto sujeito. E é nessa relação também que a gente vai experimentar nas dores, que para a criança é vida ou morte, né? Então, isso tem um peso grande no emocional da gente, né? Então, a cooperação, ela é a forma mais superficial de comunicação, né, dos seres humanos, porque a cooperação, ela precisa, a gente precisa da cooperação para a gente sobreviver, né? Então, das primeiras camadas, primeiros momentos de desenvolvimento da humanidade, sempre existiu a cooperação. E aí a gente pode pensar na cooperação na relação humana, mas também na cooperação na relação com a natureza, né? Eu preciso sempre que haja cooperação para que eu possa sobreviver. Depois, à medida que a humanidade vai desenvolvendo e que nós vamos desenvolvendo, nós vamos vendo e vai ganhando importância a comunicação, né? Então, a nossa existência, ela depende da cooperação e da comunicação. Para a gente se constituir enquanto sujeito, para sobreviver, para a gente se desenvolver. E a forma como essa cooperação e essa comunicação vai acontecendo é que vai formando essas camadas no nosso inconsciente, no nosso corpo. Isso vai sendo registrado. Como é que eu lido com as minhas dores? Como é que as minhas dores, os meus sentimentos dolorosos, eles são tratados? Como é que eu aprendo a tratar os meus sentimentos? Eu aprendo só a guardar, a reprimir? A gente sabe que na nossa cultura isso impera, né? Às vezes é até vergonhoso sentir, né? Homem não chora. Criança não pode fazer birra, é chata. Então, e tudo isso são expressões de sentimentos que a criança está fazendo para que o adulto compreenda, acolha, signifique e valide. E ensine para a criança que faz parte da vida, que são vozes da nossa sabedoria interna, da sabedoria do nosso corpo. Toda dor está tentando nos comunicar sobre coisas sobre o que a gente precisa. A criança chora quando ela está com fome, quando ela está com frio, quando ela está com calor, quando ela está com qualquer desconforto. O choro é uma forma dela comunicar que eu preciso de cooperação para sobreviver. E a mãe consegue traduzir e oferecer isso, né? Então já existe uma comunicação ali sem palavras. Mas a forma como a mãe ou como o cuidador, né? Vamos incluir o pai aí também, né? Nessa relação. A forma como o pai, como a mãe, como a avó, como os cuidadores escuta essa comunicação da criança, vai ajudando a formar, né, essas camadas aí do eu inferior, né, das máscaras, vão sendo constituídas nessa relação de comunicação e de interação, né? Então,
Peraí, que eu me perdi no que eu estava falando. Ah, então, a comunicação e a cooperação, quanto mais qualidade existe nesses dois aspectos, melhor é a minha vida. E a cooperação e comunicação vai. Nossa, eu me perdi, gente, peraí. Então, olha só. Quanto melhor, né? Quanto melhor a gente conviver, quanto melhor for esses dois aspectos da comunicação e da cooperação, melhor vai ser a nossa vida no plano físico, mental, emocional e espiritual. Então, olha, o equilíbrio, a maturidade, saber, né? Saber lidar depende da qualidade desses dois aspectos. E quanto melhor a comunicação e a cooperação, a gente vai conseguir a união, que é o mais elevado e desejável estado de todo o plano de evolução do ser humano. Então, o guia fala que essa união, nós seres humanos, nesse estágio de evolução, a gente experimenta só em alguns momentos da nossa vida esse estado de união. E como é que você se sente quando você consegue, com alguém da sua família, com um bom amigo, ou num grupo, no seu trabalho, quando existe a conexão e a união? Como é que fica a sua vida? Quando essa necessidade ela é plenamente atendida, necessidade de comunicação e cooperação ela é atendida. Como é que fica a sua vida? Para aí, lembra de uma situação em que você conseguiu, né, se conectar de coração para coração com outra pessoa, ou com você mesmo, num momento de meditação ou de parada, assim, né? Ah, imagina que estou lembrando eu na praia, eu sozinha, escutando o barulho do mar e me conectando e tomando consciência de como essa beleza, como esse som, como essa harmonia, como isso atende minhas necessidades. Eu me conecto com isso e vou me entregando, vou esquecer, né? Meus pensamentos, minha mente acelerada vai se acalmando e eu vou me conectando. E tô ali, né? Eu na frente do mar. Olha, meu corpo vai relaxando, minhas necessidades, né, de paz, de sossego, de descanso, de leveza, vai brotando dentro do meu corpo e a minha vida vai ficando maravilhosa. Olha, eu estou ali em estado de cooperação, né? O mar está vindo e indo, e eu estou aqui recebendo o vento, né? A brisa do mar, o cheiro. Olha, é um estado de união. Agora, e quando isso é com o ser humano? É uma sensação maravilhosa, né? Marshall Rosenberg, que é o psicólogo que estruturou a comunicação não violenta, ele diz, quando ele fala sobre a espiritualidade na CNV, ele diz que uma experiência de conexão profunda, de união profunda entre os seres humanos é a experiência mais próxima de Deus que a gente pode viver. Então, esse estado de união, o guia diz, a gente consegue aqui na nossa existência ter alguns momentos de viver o prazer, a êxtase de ter união. E o que que impede que a gente viva em união? Muitas coisas, né? A nossa cultura, né? Da desconexão, aí a ativação, né, do ódio. Acabei de ouvir uma pesquisa, não me lembro o nome do instituto, que faz uma pesquisa mundial. Qual foi o aspecto que mais ressaltou no ano, né? No ano passado, sabe qual? Em 2025? A incitação do ódio para que, né? Porque o ódio dá like. Então, né, todos os meios de comunicação estão aí muitas vezes inconsciente, financiado, né, por quem quer vender,
incitando o ódio para ganhar like, né? Para vender bastante. Então, olha só. Para haver ódio tem que haver certo e errado, bom ou mal, né? Tem que haver bastante inimigo, né? Então, são manifestações do eu inferior, né? Que está aguçado. Então, a comunicação, como ela se dá, é a forma, está relacionado quanto melhor a qualidade da nossa comunicação, maior é a qualidade da nossa vida. Tá, e o que que nos impede? Então, o guia traz, né? Nós queremos muita união, mas nós erguemos muros invisíveis. Muros invisíveis que impedem a gente de viver em união. E por que que a gente faz isso? Nós vamos falar só de um aspecto, que é o nosso aspecto interno. Agora, o aspecto interno, claro que ele está ligado, porque nós fomos desenvolvendo dentro de uma cultura, né? Dentro de um modelo de comunicação, dentro de uma consciência, né? Que é baseado muito nisso, na dualidade do certo e errado, do bom, ruim, né? Do perigoso e do seguro, o que que é seguro, perigoso. Então, nossa mente, ela analisa tudo a partir dessa dualidade. Então, nós vamos ver esse aspecto que é o nosso interno, mas não podemos, lembrando que o nosso interno foi construído na relação com a cultura, né? Então, vamos lá. Então, o que que são esses muros invisíveis, né? É aquilo que nos impede de nos comunicar, é aquilo que nos impede de sermos a gente mesmo, de sermos autênticos, de sermos verdadeiros, né? Porque a gente confunde muito ser autêntico com ser sincericida, né? Eu falo a minha verdade. Não, isso não é comunicação, né? Isso é coação. Então, veja só. Quando nossas necessidades, lembra quando eu falei lá no início das necessidades de sobrevivência da criança? Quando essas necessidades não são atendidas na nossa infância, fica um anseio para que essas necessidades sejam atendidas. E esse anseio, ele é inconsciente. A gente precisa, né? A gente precisa de conexão, a gente tem ali uma necessidade de cuidado, de respeito, de pertencimento, que eu não senti lá na minha infância. A minha criança não sentiu que isso foi plenamente atendido. Então fica um anseio para que isso seja atendido. E esse anseio, ele gera agora na nossa vida adulta uma ansiedade excessiva. A gente quer, a gente precisa, a gente está em falta, né? Está em falta. Quer dizer, aquela necessidade, ela está aqui de forma exagerada, gritando inconscientemente para ser atendida. Então, isso gera ansiedade excessiva, avidez excessiva, eu quero, né? E o outro tem que me dar um anseio exagerado para a gente se comunicar. Só que o comunicar que a gente aprendeu é criticar, é culpabilizar, é brigar para que o outro atenda às nossas necessidades, que muitas vezes a gente nem tem clareza e consciência de quais necessidades são. A gente confunde, né? A gente confunde necessidade com desejo, né? Então, ai, meu Deus, eu tenho uma necessidade muito grande de ganhar dinheiro. Claro que o dinheiro é uma estratégia para que a gente possa atender nossas necessidades, mas a gente confunde, né? A gente acha que ter muito dinheiro vai nos trazer bem-estar. Mas se eu não estou me comunicando aqui no nível básico, né? Não vai ter felicidade, não vai ter união, não vai ter. Então, tá. Esse anseio oculto, né? Esse anseio oculto, essa avidez que gera avidez excessiva, acaba distorcendo a nossa realidade. As nossas imagens, nossas ilusões, as nossas distorções, nossas crenças errôneas, elas são filtros que estão aqui, né, nessa luta para que a gente consiga atender aquelas necessidades que às vezes estão ainda exageradas, né? Elas são lentes que faz a gente fazer a leitura da realidade. Então, ao invés da gente observar o fato, usar o nosso eu observador para olhar, né? Marquei às 8 horas, já são 8h30 e a pessoa não chegou ainda. Esse é o fato.
né? Como é que a gente distorce usando as nossas lentes e as nossas dores? Nossa, mas é um irresponsável. Meu Deus, como é que faz isso? Que absurdo! Não tem compromisso com nada. Olha, essa forma de comunicar, ela está sustentada aqui numa necessidade, numa dor que ativou, que foi ativada, talvez uma dor de não pertencimento ou uma dor de desvalor, que aí começa a doer aqui, me impulsionar para essa avidez, porque quando o outro não vem, isso passa a ser uma coisa pessoal, é comigo, é irresponsável. Quer dizer, meu Deus, eu preciso tanto de pontualidade. Nossa, como, né, o respeito ao compromisso, como cumprir combinados é valioso para mim. Isso é muito importante. Eu estou me vendo. E o que será que aconteceu que essa pessoa não chegou às 8 horas? Será que aconteceu alguma coisa? Curiosidade amorosa. É eu me compreendendo e tentando compreender o outro. Aí vai gerar uma boa comunicação. Porque se eu não fizer esse mergulho e essa organização interna, quando o outro chegar, eu posso entrar na estagnação dos meus sentimentos. Engulo e falo: Oi, tudo bem? Nossa, você chegou, que bom que você veio. Né? E faz cara de paisagem. Ou então eu, bom dia, faço um silêncio punitivo, né? E não comunico. Agora, como é que seria uma boa comunicação, né? Seria essa. Primeiro, eu olho para mim, limpo, né? Ó, peraí, tem aqui um monte de lentes que tá me me levando para esses julgamentos. Deixa eu olhar para mim. Pronto. Vou olhar para o outro. Pronto. Eu já sei que está em mim, eu imagino que está no outro. Eu diminuo a minha raiva. Aí eu posso fazer uma boa comunicação, né? Porque quando eu vou com essa energia estagnada, né, da raiva, é, da, da chateação, o outro virou meu inimigo, mesmo que eu faça essa cara de paisagem, oi, tudo bem, né? Põe a máscara da serenidade, né, do amor, tudo bem, né? Existe em nós um fluxo de energia, de alma para alma, né? O que é esse? É uma corrente energética que a gente não percebe, mas o outro percebe. Ou quando vem do outro para a gente, nossa alma capta essa energia, e mesmo que as palavras sejam bonitas, vai dar uma travada aqui dentro, né? Essa corrente, que ela é impetuosa, né? Ela vai com força, né? Atinge o outro, vai causar uma reação no outro. Que reação é essa? Uma reação de defesa. Existe uma energia que passa, que a gente capta do outro. E essa energia ativa o nosso sistema de defesa. E aí a gente não vai estar presente para o outro, a gente vai estar presente para a sobrevivência. Trava tudo, corpo ativa, tá, pronto. Aí esse fluxo de energia ele é interrompido, né? E isso acontece o tempo todo nas nossas relações. Quando a gente vai tentar resolver um conflito, se a gente vai com essa energia, a gente não vai conseguir, o conflito vai virar briga, né? Então, o guia fala nessa palestra, né, que é a lei do retorno, e isso é natural, né? É, existe uma lei espiritual, né, que é a lei do equilíbrio. Então, se eu vou com essa energia, para que haja equilíbrio, o outro vai trazer essa mesma energia, né? Essa mesma energia. E aí, para equilibrar, só que o equilíbrio aqui no desencontro, no desequilíbrio, na desconexão. Mas essa é uma lei do retorno. Bom, e o que é uma comunicação real, né? Uma comunicação real, acho que vocês já conseguiram entender, não é só falar bonito, né? É também se revelar. E não é se revelar na humilhação, na submissão, não. É o se revelar na verdade, sustentado na verdade do seu coração e das suas necessidades.
abandonar a máscara, né? A máscara da perfeição, né? Seja a máscara do poder, a máscara da serenidade ou a máscara do amor, que esconde o nosso, tenta esconder o nosso eu inferior, né? Que são todas essas negatividades, essas construções distorcidas, né? Que a gente vai, é, que a gente vai tomando, quando a gente fala abandonar a máscara, é tomando consciência disso, buscando, desconstruindo esses padrões e acessando um outro nível de consciência. Então, esse abandonar a máscara é um processo, né? E aí o guia fala, né, que existem leis espirituais da comunicação. E essas leis espirituais da comunicação é a ciência da união e o fluxo da verdade. Então, vamos ver, olha que bacana que são essas leis espirituais. E aí eu fui vendo essas leis espirituais e conectando lá com o que Marshall Rosenberg fala da comunicação não violenta. Todas essas leis espirituais estão contempladas lá na comunicação não violenta. E por falar nisso, nós vamos começar na próxima semana, agora dia 5 de março. Deixa eu ver aqui se é 5 mesmo, quinta-feira, né? Na próxima, ó, daqui 8 dias, hein? Olha só. Dia 5 de março, a gente vai começar um grupo, né? A gente chamou Grupo de Estudo e Prática em Pathwork e Comunicação Não Violenta. Então, o Pathwork ajuda a promover esse mergulho profundo nessas camadas para a gente entender por que que a gente reage tanto, né? De onde vem a reatividade? Então, trabalhar essas sombras. E a CNV, a Comunicação Não Violenta, a gente tem ferramentas para a gente colocar isso, respeitar essas leis espirituais com ferramentas muito práticas e muito bacanas para a gente conseguir desenvolver um repertório sobre os nossos sentimentos e um repertório sobre nossas necessidades, ampliar o nosso repertório de sentimentos, mas isso também nos nossos encontros a gente vai trabalhar a base disso, que é a presença com o nosso corpo, com o que está ao nosso redor. Autoconexão, que é esse exercício que nós fizemos lá no início, parar, né? Antes de falar, antes de brigar, ou quando eu começo a brigar, parar, peraí, eu estou desconectada aqui de uma lei espiritual. Deixa eu fazer silêncio, deixa eu pedir um tempo para eu poder tomar consciência da verdade que eu quero dizer. Falando assim, eu estou desconectada de todas as leis espirituais. Então, vamos ver quais são essas leis espirituais. Que aí a CNV nos ajuda passo a passo a construir né, esse novo modelo de consciência. E um novo modelo de consciência que vai contribuir para a minha vida, vai contribuir para que eu crie os meus filhos, para que eu eduque os meus filhos, para que eu ajude os meus alunos a aprender, desenvolver habilidades sociais e emocionais. Eu, como líder, também vou poder levar isso para minha equipe, né? Eu, como colega de trabalho, também vou levar isso para minha equipe, porque se eu mudo, se eu construo aqui dentro de mim um mundo que eu quero, o mundo que eu quero lá fora, se eu consigo ir construindo ele aos poucos aqui dentro de mim, consequentemente, eu vou ajudar a construir esse mundo lá fora. Olha só o valor da nossa, do nosso desenvolvimento pessoal e espiritual. É uma sementinha, é uma luz que vai se somar a outras luzes para iluminar o planeta. Então, nós temos um papel grandioso, né? Porque a gente sai da desesperança de que esse mundo não tem jeito. Ah, mas eu posso começar comigo mesma, né? Então, vamos lá. Quais são as leis espirituais da comunicação segundo o Petor? A lei da intencionalidade. O que que é isso? Eu vou conversar com alguém, ou estou conversando com alguém, eu estou falando para construir conexão, para cuidar da conexão, porque cuidar da conexão é cuidar de mim e do outro.
eu tô falando para construir ponte ou eu tô falando para ganhar a discussão, para ganhar o jogo? Então, eu preciso ter clareza, vou conversar com qual intenção? Eu vou deixar o meu ego imperar, e quando o meu ego impera, eu busco punir o outro porque o outro está errado, eu vou manipular o outro para obrigá-lo, para submetê-lo, né? Eu vou querer provar que eu tenho razão e você não tem. Vocês conhecem? Conhecem esse modo de comunicação? Agora, quando eu comunico com a minha alma, e comunicar com a minha alma, e comunicar com a consciência, com o anseio da minha alma, né? Eu busco a verdade e a compreensão mútua. Mútua é o quê? Eu me compreendo, eu tomo consciência, me ofereço autoempatia, autocompaixão e também vou com curiosidade amorosa para poder compreender e aceitar o outro. Então, olha, qual é a sua intenção? A intenção oculta, ela é sentida pelo outro. Lembra das correntes de energia? E quando o outro sente que tem uma corrente aqui muito ávida, muito ansiosa, ele vai reagir, né? Então, mesmo que as palavras sejam bonitas, se a intenção oculta não é de conexão, não é de cuidado, o outro vai perceber e não vai dar certo a conversa, né? Vai caminhar para o conflito. A outra lei da boa comunicação é a lei da revelação. Revelação é o quê? Eu, mostrar a minha vulnerabilidade, gente. Mostrar a vulnerabilidade não é você se mostrar fraco diante do outro, nada disso. Mostrar a minha vulnerabilidade é eu ter consciência e poder. Primeiro, eu não preciso nem falar do que eu estou sentindo muitas vezes, mas se eu trago a energia, né? Se eu acalmei a minha raiva, cessei os sentimentos verdadeiros, as dores que estão por baixo da raiva, né? Porque a raiva ela é só um cobertor. Se eu acesso as minhas dores, acalmo a minha raiva, eu não preciso muitas vezes nem falar do sentimento, eu posso falar só das necessidades, dependendo do ambiente que eu estou. Então, a comunicação real, ela exige coragem, né? Ao invés de eu dizer, você é um idiota, eu posso dizer, né? Quando isso aconteceu, eu conto para o outro o que que eu escutei, eu me senti muito, muito chateada, ou isso me ativou aqui, tem um incômodo. É? Por que que tem um incômodo? É porque você. Não, tem um incômodo aqui, porque para mim é importante, né, o respeito. Ou então, eu já identifiquei minhas necessidades, porque para mim é importante o respeito, para mim é importante a clareza. E eu não entendi o que que você quis dizer com. Vou dizer a frase, né, que me ativou. Então, olha. Só que quando a gente coloca uma máscara e nós falamos, né, tem que ser assim, ou tinha que ser assim, né, o que que o outro devia fazer, o que que nós devemos fazer, ou é, como é que eu vou falar certo? E se eu errar? E se o outro achar bobo? Olha, então morre a conexão. Por quê? Porque eu não estou sendo verdadeiro, eu não estou não é que eu não estou sendo verdadeiro, eu estou sendo verdadeiro, mas com distorção das minhas reais necessidades. E quando nós admitimos o nosso medo, a nossa dúvida, a nossa confusão, isso quebra o gelo. Por quê? Porque eu mostro a minha humanidade, que são os meus sentimentos, minha capacidade humana de sentir e minhas necessidades que são universais. Todos os seres humanos têm as mesmas necessidades, né? Com variação de cultura, mas o básico de necessidades todo ser humano tem, né? De necessidade de sobrevivência, todo ser humano tem, né? Em qualquer lugar da face da Terra. Então, quando a gente não traz essa humanidade, a gente não quebra o gelo, a gente constrói um muro, né, entre a gente. Então, onde há vulnerabilidade, onde não há vulnerabilidade, onde a gente não se revela, não existe encontro, não existe conexão e não existe união. A outra lei é o da autorresponsabilidade, que a gente já falou um pouco, né? Que é parar de culpar o outro. Se substituir você me irrita por eu me sinto irritada quando que o outro fez? Descreve, né? Ou, eu me sinto, você é um irresponsável, né? E aí você me deixa muito triste, né? Ou muito irritada. Não, não é você.
O seu comportamento ativou uma dor em mim, porque o seu comportamento não atendeu ou não contemplou algo que é valioso para mim. Não é o outro, não é a pessoa. E quando a gente entende isso, e entender não é só intelectualmente, é a gente sentir, né? Então, no Petro, que a gente tem muito isso, e todo o processo de aprendizagem. Não basta intelecto, conhecimento, precisa descer aqui para o corpo, né? Precisa sentir, experimentar, né? Tremer, coração disparar, mas eu vou lá e experimento. Deu certo, pronto. Vou continuar nesse caminho, né? Então, a gente muda o foco. Na lei da autorresponsabilidade, a gente muda o foco. Ao invés de eu querer consertar o outro, mudar o comportamento dele, né? Eu passo a expressar a minha realidade interna. Isso é autorresponsabilidade. A lei do fluxo. O que é a lei do fluxo? É a que nós já falamos também, né? Que é quando o oposto da comunicação não é o silêncio, é a retirada emocional. Então, o que é o oposto da comunicação? Né? Quando eu falo, brigo, eu não estou me comunicando de verdade, eu estou só falando, né? E eu estou retirando meus sentimentos, não estou revelando os meus sentimentos, eu estou estagnando meus sentimentos, ou eu estou vomitando a minha raiva, mas eu estou escondendo as minhas dores reais, né? Então eu faço uma retirada emocional da comunicação, então não é comunicação, né? Então, retirar os sentimentos cria muros, faz uma estagnação das energias nossas. E a gente luta e gasta todas as nossas energias de vida nessa luta de construção de muros, de proteção para não ativar as nossas dores. E a consequência disso é o quê? Solidão, cansaço, vazio, né? Mesmo você estando acompanhado, mas você não está em união com o outro, isso causa cansaço, né? Causa. E a lei da escuta receptiva, né? Que na CNV a gente chama de escuta empática, né? Escuta empática é quando eu me escuto, né? Falei lá atrás, quando eu me escuto e eu falo, devolvo para o outro. Então a comunicação ela é um círculo, né? Não é uma linha reta. Quando ela é uma linha reta, tem uma outra linha reta, né? Uma linha reta aqui vem uma outra linha reta aqui, acabou a conexão, né? Então é a gente estar disponível, ter uma vontade real de ser influenciado pelo que o outro diz. Eu tenho curiosidade, eu tenho presença, eu estou interessada. É importante eu entender você primeiro, entender o que está vivo dentro de você, escutar o que está por trás, além das palavras. Então, se o outro me diz, nossa, mas você é muito chata. Opa, peraí. Isso veio em linha reta. Se eu faço a outra, se eu resisto, eu vou dizer, chata é você. Ah, pelo amor de Deus. Ah, agora, vem uma linha reta. E você é uma chata. Nossa, parece que você ficou chateada com algo que eu fiz, né? Quando eu fiz isso, parece que você esperava, né? Sua necessidade era de mais presença, é isso? Aí o outro vai, é isso, né? Então, é escuta empática, eu estou escutando o que está por trás. Ou então o outro vem, né? Você é uma chata. Eu posso falar, nossa, quando eu escuto você me dizer que eu sou uma chata, nossa, eu fico aqui um pouco assustada e também curiosa, porque eu não. Você pode me dar clareza sobre o que exatamente você está falando? Olha, para fazer isso eu tive que olhar para mim, ver o que eu estou sentindo, que eu preciso. Peraí, preciso de clareza, ou eu preciso, né, eu preciso de mais informação, ou eu preciso de uma voz mais serena, eu gosto de cuidado ao falar. Então, nossa, é isso, por isso que eu estou chocada aqui, mas eu não vou reagir, né? Então,
Perceber que por trás de todo comportamento violento e trágico existe uma criança vulnerável, uma criança ferida, né? Existem necessidades não atendidas naquele momento e muitas vezes carregada de energia de uma história de não contemplação dessas mesmas necessidades, certo? E a lei de causa e efeito, né? O que a gente envia, a gente recebe, que é aquilo, né? Se eu vou na linha reta, eu vou receber impacto, né? Então, se eu sou autêntica e sou, me revelo, mas me revelar é o poder real, gente. Às vezes as pessoas confundem, ah, mas se eu falar isso, eu vou ser humilhada porque o outro vai tomar conta de mim. Não, eu vou revelar isso, mas é o poder real, né? Não é querendo submeter o outro e nem permitindo que o outro me submeta. Se eu uso essa escuta ativa, né? Se eu respeito todas essas leis, né? A causa vai gerar um outro efeito. Se eu me revelo com autenticidade, isso gera confiança e cria um solo firme de segurança para que o outro também se revele. E quando eu me omito, isso vai gerar distanciamento e isolamento. Então, a qualidade da sua comunicação determina a qualidade da sua vida, certo? Então, olha a importância da gente aprender a se comunicar, né? E aí vocês perceberam que comunicar primeiro é comunicar comigo mesma, né? Então, como que a gente sai do conflito para a união? Então, a união ela é o resultado natural da verdade compartilhada. Ai, meu Deus, mas como que eu vou compartilhar a minha verdade? Eu não sei fazer isso. É verdade, a gente não desenvolveu habilidades para fazer isso. Mas eu não preciso continuar vivendo no escuro, né? Eu posso aprender a fazer isso. E você pode aprender a fazer isso vindo fazer o curso de comunicação não violenta e Pathwork com a gente, tá? É um primeiro passo para você poder mudar a sua vida. Mudar a sua vida é assumir a autorresponsabilidade com consciência. Isso traz paz, isso traz recursos para a gente lidar com os nossos sentimentos no dia a dia, né? Parar de ficar sendo engolido por, né, uma ilusão, porque às vezes as pessoas dizem assim, né, nos cursos. Geralmente tem alguém que diz assim, mas gente, mas a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para fazer isso. Então, e quanto tempo você perde nessa luta? Quanta energia de vida você investe para manter esses muros inteiros aí, né? Te separando da união e se te separando da vida, né? Da vida plena, da vida gostosa, da vida boa. Você já pensou sobre isso? No seu trabalho, né? Quando você é líder, meu Deus, eu não dou conta de lidar com esses jovens que, né? Nossa, tudo um esbando de irresponsável. É outra geração. Como é que eu posso escutar, me conectar com esses jovens, gerar união e poder, né, fazer com que eles entendam as minhas necessidades, mas também entendendo as deles, né? Então, olha. A lei da causa e efeito, né? A lei da intenção, a lei espiritual da intencionalidade, tudo isso cabe em qualquer relação. Então, se você constrói um espaço de segurança na sua equipe de trabalho, se você constrói um espaço de segurança na sua família, né? Se você constrói esse espaço de segurança, de conexão e de verdade, de autenticidade, tudo fica mais fácil. Você vai ter muito mais tempo para produzir do que para investir suas energias na produtividade, do que investir na defensividade, né? Na manutenção desses muros que nos separam. Então, a união não é algo que se encontra pronto, não é um milagre, né? Você pode orar, se conectar com Deus, com a espiritualidade, pedir ajuda para você encontrar o caminho, para você, para te ajudar
a desenvolver essa consciência e essa autorresponsabilidade. Então, a união não é algo que a gente encontra pronto, e nem que Deus nos dá assim, né, no milagre, é algo que a gente constrói através da coragem de ser quem a gente é. E o que que é isso, gente? Isso no nosso curso nós vamos aprender no Beabá, e é transformador, tá? Então, esse é o conteúdo que a gente trouxe ontem, né, na palestra que eu não consegui gravar, que eu estou aqui regravando para poder é, trazer para vocês essa grande contribuição que eu espero que chegue aí ao coração de vocês, tá bom? Beijos grandes e até quinta-feira!